Você já se imaginou abrindo uma empresa ou precisa abrir uma empresa e não sabe como abrir uma empresa, que tipo de empresa você utiliza? Porque é verdade, quando você escolhe muito bem o tipo de empresa, você tem mais segurança, você tem mais lucratividade e como tudo isso afeta no teu resultado. Eu vou falar para você dicas importantíssimas para você saber como abrir uma empresa e que tipo de empresa você deve abrir em cada situação. Dá dicas aqui muito importantes para você, então fica com a gente nesse vídeo que com certeza vai te trazer informações muito relevantes. Seja bem-vindo, esse é o canal Sebrae Talks, o canal de conteúdo do Sebrae. Eu sou o Altair Alves, sou idealizador do canal Gerando Empreendedores, um dos canais que mais ajuda também empreendedores em todo o Brasil, junto com o Sebrae, e a gente pode, sem dúvida, trazer muitos e muitos conteúdos para agregar valor na sua vida empreendedora. Você vai ajudar a gente a se inscrever aqui no canal, no Sebrae Talks. Você vai compartilhar esse nosso conteúdo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas e ficar com o sininho ativado, porque sempre que tiver um novo conteúdo aqui, você será avisado pelo YouTube e você poderá aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Lembrando que o Sebrae hoje é o maior apoio para micro e pequena empresa no Brasil. Indiscutivelmente, o Sebrae faz um trabalho realmente para ajudar empreendedores na base, que estão começando, que precisam se organizar, e você tem que aproveitar esse conteúdo que sempre é grátis. Lembrando que no link aqui na descrição você pode acessar aquela consultoria financeira, né, gratuita e online, que é só você agendar. Você precisa correr porque são vagas limitadas, tá certo? Então, no canal aqui do Sebrae Talks, você está em casa, tá? Você está em casa, você tem conteúdo relevante, então não deixa de ativar o sininho das notificações e de se inscrever aqui nesse canal para você receber dicas que com certeza te ajudarão a ter muito sucesso na sua vida empreendedora. Agora, a pergunta é, tá? Então, como abrir uma empresa? Eu vou passar um passo a passo para vocês e depois falar sobre o tipo de empresa, a natureza jurídica. Como abrir uma empresa? Primeiro de tudo, você tem que ter um contrato social. O contrato social, você pode pegar um modelo padrão, mas aconselho você a procurar um advogado especialista em direito societário ou até mesmo um contador que conheça profundamente do tema para poder te ajudar. Essas duas figuras são muito importantes e cada um tem a sua prerrogativa profissional. Então, quando se fala de direito, é o advogado. Quando se fala de contabilidade, é o contador, tá certo? Fica claro aí que ambos são extremamente importantes para te apoiar nessa questão do empreendedorismo. Mas vamos aqui o passo a passo. Então, primeiro, o contrato social. Você vai pegar esse contrato social, registrar na junta comercial do seu estado. Se você tem uma empresa que é comércio, você vai ter uma inscrição estadual para você poder circular mercadoria e vender e comprar também mercadoria para revenda. Se você é apenas um prestador de serviço, você vai ter apenas o registro na prefeitura, tá certo? Então, junta comercial, estado, prefeitura. Na prefeitura, você dá andamento em licenças, que também são obrigatórias, dependendo até da tua atividade. A licença de funcionamento, né, corpo de bombeiro. Às vezes você está atuando numa área específica, como restaurante, por exemplo, precisa de vigilância sanitária, ou da área da saúde, precisa de vigilância sanitária, e também registro em órgãos específicos, como o Conselho Regional da sua atividade. Vou dar um exemplo, se você é um dentista, você está abrindo uma empresa, você precisa registrar no CRO, se você é um nutricionista no CRM, e daí por diante, tá certo? Então você pode, dependendo da atividade, pode ter o registro lá. Uma coisa importante, né, que você precisa saber é que quando você vai fazer o registro nos órgãos de classe, você não precisa ser o dono da empresa, você precisa pensar que você não precisa ser o médico, você não precisa ser o dentista, você não precisa ser um engenheiro, tá certo? Você pode abrir empresa e constituir um responsável técnico para aquela atividade. Então você pode ser um empresário da área de clínica médica, por exemplo, e ter médicos que trabalham ali para você, que são responsáveis técnicos também dessa operação, tá certo? Você pode fazer isso seja em qualquer atividade, com exceção do contador e do advogado, que tem uma prerrogativa profissional muito restrita, né, à atividade profissional, e você não pode, por exemplo, abrir um escritório de advocacia e contratar um advogado sem você ser advogado. Você pode ser advogado e ser sócio, mas você não pode contratar, tá certo? Depois você compra um certificado digital e a sua empresa está habilitada para poder seguir em frente aí, emitindo nota fiscal, e aí
procura um contador também para te apoiar nessa questão da contabilidade mensal, que é muito importante. Bom, feito isso, você está preparado para ter a tua empresa. Agora, vamos falar do tipo de natureza jurídica, do tipo de empresa. A gente tem várias no Brasil, tá? Tem sociedade sociedade por ações, sociedade empresária limitada, sociedade simples limitada, sociedade simples pura, empresária individual, tem a Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, tem a sociedade limitada unipessoal, que foi criada agora há 2 anos atrás. Então, assim, uma série de naturezas jurídicas. Eu vou focar aqui apenas nas que são mais comuns e que com certeza vai ajudar você que é micro e pequena empresa a escolher, tá certo? Primeiro de tudo, você tem a sociedade empresária limitada. Sociedade empresária limitada, ela pode ser constituída por 2 ou mais sócios e você tem a segurança patrimonial de separar a pessoa física de jurídica, ou seja, a sua responsabilidade é limitada ao capital social da sua empresa e os bens da sua empresa. Não mistura pessoa física com pessoa jurídica. Então é bom você entender que existe essa segurança e é o tipo de natureza jurídica, o tipo de empresa mais utilizado no Brasil. Você também tem a sociedade simples, que essa é registrada em cartório de pessoa jurídica, que é utilizada para prestadores de serviços, geralmente médicos, advogados, engenheiros, que eles fazem essa abertura para ter o benefício fiscal na prefeitura de redução tributária, tá? Daquele ISS fixo, mas para isso ele tem que abrir uma sociedade simples pura, tá certo? Depois você tem a sociedade limitada unipessoal, que é uma sociedade com a mesma segurança da empresária limitada, porém você não precisa ter sócio. Isso te ajuda muito se você está empreendendo e você não tem sócio e você não quer colocar em risco o seu patrimônio pessoal. Então, a sociedade limitada pessoal, unipessoal, ela é indicada para isso, tá certo? Depois, um outro ponto que é muito importante, que é a Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Essa natureza jurídica, esse tipo de empresa, foi criada há alguns anos atrás para tirar aquele famoso laranja da limitada, né? Que você colocava uma pessoa que era sócio só para ter uma limitada, né? E a pessoa não participava da tua empresa. Foi criada a Eireli. Acontece que a Eireli precisa de 100 salários mínimos e por precisar de 100 salários mínimos, acabou no momento não sendo muito útil, porque nem todo mundo precisava de 100 mil reais, por exemplo, para abrir uma empresa. Dependendo da atividade, você abriria com muito menos. Então, isso também impactou a utilização da Eireli. Por isso que foi criado recentemente a Sociedade Limitada Unipessoal, para tirar você dessa responsabilidade de ter os 100 salários mínimos, porque nessa outra, na Sociedade Limitada Unipessoal, você não precisa de sócio e você não tem limite de capital social. Se você precisar abrir sua empresa com R$1.000, foi esse o capital necessário para abrir a empresa, você vai poder abrir a sua empresa, tá certo? E depois você tem o empresário individual, que é o que você abre como microempreendedor individual. Quando você abre o microempreendedor individual, você abre o empresário individual, tá certo? A empresa individual. E qual a dica para você nesse sentido? Esse tipo de natureza jurídica responde ilimitadamente com seus bens pessoais. E aí, como que fica, Altair, essa situação? Eu oriento você que depois que você deixar de ser microempreendedor individual, você faça uma alteração contratual saindo de empresário individual para a sociedade limitada unipessoal, que você vai garantir mais segurança e mais tranquilidade jurídica para você. Então, basicamente, a gente tem aí as principais naturezas jurídicas para você abrir empresa, tipo de empresa que é utilizado no Brasil, e as melhores, sem dúvida, ainda são a Sociedade Empresária Limitada e a Sociedade Limitada Unipessoal, para quem não tem sócio, e gerar segurança jurídica. Lembrando que você, para ter essa segurança, você tem que separar a pessoa física de jurídica, você não pode misturar essas duas pessoas, uma coisa é a sua empresa, outra coisa é a pessoa física. Então não pode você pagar a conta da pessoa física na pessoa jurídica e nem pagar a conta da pessoa jurídica na pessoa física. Ou seja, essas duas naturezas, elas precisam ser separadas desde o momento da abertura da sua empresa, que isso é apenas um dos critérios que pode segurar que você não vai responder com seus bens pessoais as responsabilidades da empresa. É muito importante manter essa separação, tá certo? Então eu passei aqui para você o passo a passo, né, de como abrir uma empresa, tá certo? E depois o tipo de natureza jurídica, né, os tipos de empresa
que você pode, de empresas que você pode abrir, tá certo? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Deixe o seu comentário aqui, a sua dúvida, que é muito importante. O Sebrae vai ter o prazer de poder responder, de poder realmente te ajudar. Então, se tem dúvidas sobre esse tema, deixa aqui que o Sebrae está pronto para te ajudar, tá certo? Obrigado pelo teu like aí e compartilhamento nesse nosso conteúdo. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.